Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu converso com o Marivaldo Pereira, secretário executivo do Ministério da Justiça e coordenador técnico do Plano AMAS, Amazônia, Segurança e Soberania, que foi lançado o ano passado pelo governo federal e que há pouco contou com um aporte significativo de recursos do BNDES, com o intuito de fortalecer e apoiar iniciativas de combate ao crime e de proteção da Amazônia brasileira. É um prazer falar com você, Marivaldo. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Esse plano foi aguardado na Amazônia, Marivaldo, na expectativa de se criar um apoio e um reforço para o combate à criminalidade na região. Você teve um papel importante na formulação, no desenho, e agora coordena o comitê técnico desse plano. Qual é a sua avaliação sobre a situação desse plano e como ele tem avançado? Esse plano vem para potencializar a atuação do governo federal na região da Amazônia. Desde janeiro de 2023, o presidente Lula determinou que todas as agências do governo federal voltassem a atuar de forma integrada para enfrentar o desmatamento e a atuação do crime organizado na região amazônica. E os resultados foram muito positivos. Nós conseguimos reduzir em 22% o desmatamento e devemos reduzir ainda mais conforme os próximos índices vão sendo divulgados. O que aconteceu foi que o governo federal voltou a atuar fortemente na região, enfrentando o garimpo ilegal, enfrentando o desmatamento, enfrentando todo tipo de crime organizado que é praticado na região. Para você ter uma ideia, só a Diretoria de Amazônia, que foi criada no âmbito da Polícia Federal, pela destruição de mais de 700 balsas que exploravam o garimpo de forma ilegal. Garimpo ilegal que tem como consequência a contaminação de rios e também o aumento do desmatamento na região. Então, é um novo momento. O Plano AMAS ele vem para potencializar essa atuação e permitir com que as forças de segurança pública dos estados atuem de forma integrada com as forças de segurança do governo federal e com os órgãos ambientais no enfrentamento ao desmatamento. São 318 milhões, sendo 197 milhões já esse ano e o restante no próximo ano, em apoio à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, apoio à Força Nacional e também apoio às forças de segurança dos estados. E de que maneira esse aporte de recursos, fruto desse contrato com o BNDES, pode ou deve auxiliar ou fortalecer a execução desse plano a partir de agora? Daniel, com cada estado foi pactuado um plano de atuação integrada, tá? E esse recurso vem para apoiar a implementação desse plano. Então, esse recurso vai ser utilizado para aquisição de viaturas, para aquisição de lanchas blindadas, para a contratação de horas, voos de helicóptero, tudo isso para concretizar aquilo que foi planejado, aquilo que foi pactuado com cada um dos estados. Então, esse recurso vem para apoiar os estados na implementação desse plano, vem para apoiar a PF, a PRF e a Senasp para a implementação desse plano. Então, é muito importante esse recurso que a gente está recebendo, é apenas da primeira fase. A ideia é mostrar resultados bastante efetivos para que a gente possa conseguir mais recursos. É um recurso que vem do Fundo Amazônia e nós queremos mostrar que uma atuação integrada pode ter um impacto direto na redução do desmatamento, que é o grande objetivo do Fundo Amazônia. Isso significa, Marivaldo, que na análise, no diagnóstico feito pelo governo e pelas lideranças que conduzem esse plano, que existe uma associação entre, de um lado, crime organizado, que segundo muitos, inclusive o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se espalhou na Amazônia nos últimos anos, e o desmatamento. E, portanto, se a gente coloca de pé uma estrutura de segurança coordenada, que envolva estados, eventualmente municípios, e combata o crime organizado, a gente também seria capaz de contribuir com a redução do desmatamento na região. Esse raciocínio é adequado? É assim que está se pensando o plano? Sim, esse raciocínio é bastante adequado. Hoje, o desmatamento ele não é uma coisa pontual, né? Ele é praticado por grupos que estão organizados, que investem muito recurso para atacar a floresta,
para ocupar as terras indígenas, e o desmatamento muitas vezes está associado a outros ilícitos, né? A mesma logística que é utilizada para o desmatamento acaba servindo à prática de outros ilícitos. Então, quando a gente fala de combater o desmatamento, sem dúvida alguma, a gente está falando de combater o crime organizado. Você, hoje em dia, não dá para achar que alguém vai desmatar área de tamanho de grandes cidades brasileiras no coração da Amazônia, sem que por trás disso tenha uma organização, tenha um financiamento, tenha um método pré-estabelecido para que essa atuação ocorra. Então, por isso a importância também de que o Estado atue com inteligência, atue com integração e atue de forma preparada para fazer esse enfrentamento. Daí a importância do AMAS, a importância da Amazônia Segura, daí a importância desse passo que a gente deu, a importância desse passo que a gente está dando para potencializar ainda mais a atuação no combate ao desmatamento em toda a Amazônia. Se nós estamos falando em uma estrutura de crime organizado, nós, imagino, estamos também discutindo uma forma de combater os mecanismos de financiamento dessas corporações. Quais seriam esses mecanismos, exatamente como eles se remuneram e como o governo tem pensado em garantir as condições para combater e esgotar esse financiamento, atacando assim esses grupos na região? Esse é um ponto muito importante. Com a criação da Diretoria da Amazônia, além da atuação repressiva que a gente vem acompanhando, por exemplo, no caso da terra indígena Yanomami, houve um avanço muito grande também na investigação desses grupos organizados. Tivemos inúmeras buscas e apreensões deferidas pelo Poder Judiciário que foram cumpridas muito longe da terra indígena Yanomami, mas que pegaram as pessoas que estavam financiando o garimpo ilegal, que estavam ganhando muito dinheiro com o garimpo ilegal. Essa é a mesma sistemática que a gente tem que utilizar para o enfrentamento ao desmatamento. Não adianta só a parte repressiva, não adianta só ir até lá e interromper a derrubada da floresta. É necessário investigar para punir quem está ganhando muito dinheiro com isso e quem está financiando essa atividade ilícita. Esse é um tema que o governo federal vem enfrentando, tanto da perspectiva penal, com as investigações conduzidas pela Polícia Federal, mas também da perspectiva civil. A AGU vem ingressando com uma série de ações para buscar a responsabilização daqueles que vêm causando dano ambiental nos mais diversos biomas do país. E uma preocupação constante quando se debate os mecanismos de repressão contra o desmatamento, contra a ilegalidade na Amazônia, diz respeito aos impactos socioeconômicos dessas medidas de repressão. Porque se por um lado é verdade que muitas vezes existem essas quadrilhas organizadas que planejam, coordenam, financiam essas atividades, por outro lado, eu creio que também seja verdade que existem pessoas muitas vezes pobres e vulneráveis que acabam sendo aliciadas ou envolvidas nessas atividades. E acabam sendo eles que lá na ponta cometem as atividades que acabam sendo muitas vezes repreendidos. Como conciliar esse desafio de combater o crime na região com a realidade dura da região mais pobre do Brasil? Aí a integração do governo federal é que vai responder essa pergunta. A gente tem em discussão e em andamento vários programas que têm como objetivo promover a inclusão social dos trabalhadores da região. É muito importante que a gente tenha políticas públicas que deem alguma perspectiva de renda, que deem alguma perspectiva de inclusão social para esses trabalhadores e trabalhadoras, para que eles não caiam no conto, né, do crime organizado na região. Veja, inúmeras situações hoje a gente tem de denúncias de exploração de trabalho escravo em região de garimpo. Então, o trabalhador é atraído sob a promessa de que vai ganhar muito dinheiro com aquela atividade ilícita e, no final, ele acaba sendo escravizado. Ou seja, esse trabalhador ele é vítima dessa organização criminosa. E, para evitar que isso aconteça, é muito importante que o Estado esteja presente também, com políticas sociais e deem uma perspectiva alternativa, uma perspectiva de renda para esses trabalhadores, para que não sirvam de mão de obra para essas organizações criminosas. Então, isso também está sendo discutido e isso é algo que o governo deve trabalhar de forma integrada. Por isso, hoje, a Polícia Federal
vem dialogando tanto com o IBAMA, com o ICMBio, mas também com outros órgãos do governo que têm políticas públicas para atender esses trabalhadores. E essa estratégia do governo, como você mesmo está indicando, Marivaldo, ela passa por um desafio enorme de coordenação dentro do governo, entre pastas, mas, sobretudo, no caso do AMAS, com as lideranças federativas brasileiras, e, sobretudo, os estados. Como que essa articulação federativa exatamente acontece nesse plano? Como se dá esse eixo de coordenação entre os diversos atores? Então, todos os estados vão indicar representantes que vão fazer parte do comitê gestor do plano AMAS e também, junto aos estados, eles estão participando também cada um deles tem um comitê onde eles vão acompanhar a implementação do plano integrado. Então, toda essa atuação vai ser pautada pelo plano que já foi pactuado com cada um dos estados. A gente tem um plano integrado que vai guiar essa atuação e que nós vamos acompanhar a sua implementação e vamos buscar os indicadores que demonstram os avanços e os resultados que a gente vem conseguindo. Então, o AMAS pressupõe uma pactuação tanto da perspectiva política como operacional, e isso foi devidamente traçado, e agora a gente entra na fase de concretização, de transformar essa pactuação política e operacional em ações concretas que tragam resultados na luta contra o desmatamento. Vamos para um breve intervalo. A conversa, quando é boa, passa rápido. E voltamos logo em seguida, no segundo bloco, com Marivaldo Pereira, secretário executivo do Ministério da Justiça. Voltamos, não é Tempo de Amazônia. Hoje estamos conversando com Marivaldo Pereira, secretário executivo do Ministério da Justiça e coordenador técnico do Plano AMAS, um grande projeto de colaboração federativa que tem o intuito de fortalecer as ações de repressão e combate ao crime organizado na Amazônia brasileira. No primeiro bloco, Marivaldo, conversamos um pouco sobre o plano, a sua estrutura, os objetivos do governo. Eu queria agora te ouvir um pouco, de maneira mais geral, sobre a realidade da Amazônia brasileira e como, a seu ver, o governo e o país têm lidado com a região para promover o seu desenvolvimento e a sua sustentabilidade. Nós sabemos que a Amazônia, ao longo dos últimos anos, se tornou um pouco o centro das atenções do planeta. E por que não dizer cada vez mais do próprio Brasil? Entrou no centro das preocupações, das agendas políticas de diversos ministérios, e do Ministério da Justiça não é diferente. Como você tem visto a realidade da Amazônia brasileira hoje e quais são, na sua percepção, os grandes desafios que o Brasil deveria apontar como prioridade para a gente conseguir promover na região riqueza, renda, mas também segurança e bem-estar? Olha, você colocou muito bem, a Amazônia é prioridade para todos os ministérios da Esplanada. Desde o início do mandato do presidente Lula, isso ficou sacramentado e o primeiro impacto que a gente teve foi a retomada dos órgãos de segurança pública federal lá na região, né? Então, a gente assistiu, no mandato anterior, situações extremamente graves em que o crime organizado atuava livremente e isso fez muito mal à floresta, fez muito mal aos moradores da região, levou medo, levou pânico aos moradores da região, e a gente precisa trabalhar para reverter esse cenário. E é com esse objetivo que a gente vem construindo políticas públicas para a região, e acho que a principal delas agora é em razão do grande volume de recursos que vão ser destinados para a região amazônica. Só para ter ideia do que a gente está falando, nós estamos falando aqui da criação de um Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal, que vai ter sede em Manaus e que já está em andamento, o prédio já está sendo selecionado pela Polícia Federal e deve ser instalado ainda esse ano. Nós estamos falando da criação de uma companhia de operações ambientais da Força Nacional de Segurança Pública, que tem como objetivo apoiar os estados no enfrentamento ao desmatamento. Nós estamos falando aqui também da criação de um projeto chamado Ouro Alvo, que é um projeto que já existe na Polícia Federal e tem como objetivo mapear o ouro que é extraído ilegalmente. É um projeto muito bacana que faz a leitura da composição geológica
do ouro. E, com isso, permite identificar se aquele material foi extraído de um garimpo legal ou de um garimpo ilegal. Ou seja, há um projeto muito forte do governo federal de investir na região amazônica, seja na perspectiva de melhorar a segurança da população e enfrentar as organizações que atuam no desmatamento, seja na perspectiva de investir também na população, gerando emprego e renda. É uma preocupação de todo mundo da região amazônica. Não dá mais para a gente admitir o avanço do desmatamento. Isso os fatos vêm demonstrando, tem consequências para todo o país, tem consequências para todo o planeta e, como gestores públicos, nós temos a obrigação de lutar e defender a nossa floresta em pé, defender a população que mora na floresta para que eles possam ter direito a emprego e renda com a floresta em pé. Você mencionou, Marivaldo, agora na sua última resposta, essa operação, esse projeto Ouro Alvo. Compartilhe conosco um pouco mais sobre como ele funciona e como ele tem avançado. Esse é um projeto desenvolvido pela área de perícia da Polícia Federal e tem como objetivo você ter uma biblioteca, digamos assim, do ouro que é extraído legalmente e daquele também que é extraído ilegalmente. Sabe, Daniel, o ouro ele tem uma composição que é específica. Então, um ouro tirado de um local e tirado de outro, ele vai ter composições distintas. É a composição geológica dele. E o projeto Ouro Alvo propõe a leitura dessa composição geológica para que o agente, quando estiver em campo, consiga identificar se o material que eventualmente ele apreender, se ele foi extraído de forma legal ou ilegal. Por que isso é muito importante? Porque é muito comum você ter situações em que o ouro extraído ilegalmente é vendido como se fosse extraído de uma mina legalmente autorizada pelo governo. Então, esse projeto é o uso da tecnologia a serviço da sociedade, o uso da tecnologia para combater o crime organizado. Então, esse é um dos projetos também que nós vamos colocar de pé dentro do contexto da Amazônia, segurança e soberania. E quando se fala, seja na atividade legal de exploração e comércio de ouro, seja em outras formas de criminalidade, especialmente organizada na Amazônia, nós sabemos que muitas vezes esses crimes não têm fronteira, eles não obedecem aos limites da geografia. Seja dentro do país, mas seja, sobretudo, na relação com outros países. De que forma o Ministério enxerga essa cooperação com os países amazônicos para fortalecer essas atividades de controle e de combate ao crime na região? Essa cooperação é essencial, por isso a criação desse Centro de Cooperação Policial Internacional que vai funcionar em Manaus. A ideia é que a gente tenha forças de segurança de outros países dialogando permanentemente com as forças de segurança do nosso país para que a gente consiga monitorar a atuação do crime organizado. Porque muitas vezes, quando você atua isoladamente, por exemplo, a gente aperta a fiscalização aqui no Brasil, eles passam a fronteira e vão desmatar do outro lado. O outro país aperta do lado de lá, eles migram para outro migra de fronteira. Então, o crime, como você bem colocou, não enxerga fronteiras. Então, e a gente acaba perdendo, né? O país inteiro, o Brasil perde, a América Latina perde, o mundo todo perde quando a floresta é derrubada. Então, essa cooperação internacional vai ser essencial para mapear as organizações que atuam na região e para traçar estratégias conjuntas que impeçam que, ao reprimir num país, o crime migre para o outro impunemente. Essa atuação conjunta vai fazer com que a gente faça um cerco mais efetivo e desmonte essas organizações criminosas para o bem de todos os países. Então, todo mundo ganha com isso, essa integração internacional é essencial, assim como a integração em âmbito local. E, Marivaldo, existe uma coordenação central que é composta por representação diversa, uma colaboração federativa, o recurso, em parte ou em grande parte, já antecipado pelo próprio governo federal, além de outro montante previsto, e existem esforços ou iniciativas de colocar em marcha essas atividades de combate ao crime organizado. Agora, quais são os critérios ou quais são os indicadores que vão orientar a avaliação do plano para que a gente possa aferir
se ele tem gerado bons ou maus resultados na região? O mais importante deles é a redução do desmatamento. Sem dúvida alguma, é a nossa meta chegar ao desmatamento zero. Essa é a busca não apenas dos órgãos de segurança pública, mas todos os órgãos da área ambiental estão empenhados com esse objetivo. Por isso, a importância dessa atuação integrada. Precisamos atingir a meta de desmatamento zero. Temos que perseguir essa meta. Não dá mais para a gente consentir com a derrubada da floresta diante de tudo que o mundo está enfrentando. O mundo tomou consciência da importância que é a preservação da floresta. Quando a floresta é derrubada, todo mundo paga o preço. Nós estamos falando da possibilidade de vida no nosso planeta. Então, se a gente seguir, se o crime organizado seguir atuando livremente, derrubando a floresta, ele avançará para colocar fim à nossa própria existência. Então, a nossa meta é acabar com o desmatamento, perseguir a meta de desmatamento zero. A gente já conseguiu uma primeira redução nos primeiros índices que saíram. Os próximos índices devem demonstrar uma redução ainda maior, fruto da retomada da atuação do governo federal na região, reprimindo esses crimes de forma integrada com o IBAMA, ICMBio, FUNAI, Ministério da Defesa e Ministério da Justiça. Mas a ideia é aprofundar ainda mais. Com os recursos do AMAS, nosso objetivo é fortalecer ainda mais o combate ao desmatamento e vocês vão poder acompanhar isso a partir dos dados que a gente for divulgando sobre a evolução do desmatamento no Brasil, e esperamos muito que a gente tenha dados cada vez mais promissores e que a gente possa aprofundar ainda mais, mostrar para aqueles que doaram para o Fundo Amazônia a importância de se investir nas forças de segurança pública para que a gente possa manter a floresta em pé. E caminhando para o final do nosso diálogo, Marivaldo, se você pudesse apontar uma ou duas prioridades que o governo federal deveria apontar o seu foco para garantir esse desenvolvimento sustentável da Amazônia, o que você indicaria como ações ou como prioridades centrais para esse desenvolvimento? Eu sei que você trabalha no Ministério da Justiça e está à frente do AMAS, mas gostaria de te ouvir um pouco também, de maneira mais geral, considerando que no próximo ano nós teremos a COP30 no Brasil e a Amazônia seguirá no centro das atenções globais. Olha, a primeira coisa é as autoridades de segurança pública não podem abrir mão de cumprir o seu papel constitucional de enfrentar os crimes ambientais, de enfrentar o desmatamento, enfrentar os grupos organizados que atuam na região. Esses grupos, além de derrubar a floresta, geram enorme insegurança para a população e geram muito prejuízo para o nosso país. Então, nós temos que atuar de forma integrada e firme para combater esses grupos organizados. E o outro caminho é a retomada dos programas para a geração de emprego e renda na região de forma sustentável. É muito importante que a gente dê perspectiva de renda para a população, sobretudo a população mais pobre, a população historicamente excluída, para que essa população não seja cooptada pelas organizações criminosas. Eu creio que esses dois pontos são fundamentais, são pontos também que terminam impactando na sustentabilidade também do modo de vida da população. Eu incluiria também aqui, Daniel, se me permite, a proteção das terras indígenas. Onde tem terra indígena, a gente tem floresta de pé. As áreas mais preservadas que a gente tem no Brasil são as áreas de terras indígenas. Então, a proteção dessas terras é muito importante. Hoje são áreas muito cobiçadas pelo garimpo ilegal, por quem explora a madeira de forma ilegal, pela caça ilegal. Então, é muito importante que a gente preserve as terras indígenas, porque elas têm um papel fundamental na preservação da nossa floresta. Então, em resumo, eu olharia para 3 pontos. Importante que a segurança pública funcione de forma efetiva para enfrentar as organizações criminosas que atuam na área ambiental. Importante que a gente gere emprego e renda para a população mais pobre e muito importante que a gente proteja as nossas terras indígenas, porque elas têm um impacto direto na preservação da floresta. Segurança, emprego e proteção às terras indígenas e às populações tradicionais. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia. Hoje conversamos com Marivaldo Pereira, secretário executivo do Ministério da Justiça e coordenador técnico do Plano AMAS, Amazônia, Segurança e Soberania.
Foi um prazer conversar com você, Marivaldo. Espero que a gente volte a dialogar em breve para avaliar os avanços e os resultados do plano. Eu é que agradeço, espero que em breve a gente possa conversar para divulgar os resultados positivos a partir da implementação do ANPAS, tá bom? Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Tempo de Amazônia, hoje com Marivaldo Pereira, secretário executivo do Ministério da Justiça, e voltamos na semana que vem com mais um convidado especial para dialogar sobre a região que é a metade brasileira e, quem sabe, a nossa segunda chance.